Olá e bem-vindos ao primeiro episódio de Sol Speaks, a nossa nova introdução à cultura de segurança no Grupo Sol. Neste podcast vamos falar de segurança dentro do Grupo Sol, não apenas através de regulamentos, mas também partilhando experiências reais, sucessos e, infelizmente, acidentes que nos deram lições valiosas. O Sol Speaks dá voz a colegas especialistas que nos querem ajudar a trabalhar melhor e com mais segurança. Este episódio é para todos os que trabalham com oxigênio, quem enche garrafas, os motoristas de cisternas, os técnicos de manutenção, os técnicos que trabalham nas instalações dos clientes e todos os que trabalham com oxigênio e o entregam no setor dos cuidados domiciliários. 10 minutos, 4 regras, as que vos podem salvar a vida. Antes das 4 regras, é preciso compreender uma coisa fundamental. O oxigênio não arde, mas faz arder tudo o resto com muito mais facilidade e muito mais violência. No ar há 21% de oxigênio, nas nossas garrafas há 99,5%. Nesta concentração, o mundo muda. Materiais que não ardem no ar: aço, alumínio, vestuário ignífugo em oxigênio puro podem arder como papel. Um pedaço de tubo de aço em oxigênio a 40 bar consome-se como uma vela, e não são precisas grandes concentrações. Já a 25%, apenas 4% acima do normal, a roupa arde muito mais depressa. A 30%, até a ignífuga está em risco. É por isso que as regras que vos vou dizer agora não são burocracia. A primeira regra é talvez a mais contraintuitiva. Uma gota de óleo pode provocar uma explosão. Não estou a exagerar. Os óleos minerais, massa da oficina, WD-40, óleo de motor, vaselina, têm uma temperatura de autoignição em oxigênio a alta pressão de apenas 200 a 230 graus. Parece elevada, mas daqui a pouco vou explicar como, num sistema de oxigênio, se podem atingir 1000 graus numa fração de segundo. A esses 1000 graus, um vestígio de massa lubrificante é como gasolina numa fogueira. Isto significa mãos limpas e secas antes de tocar em qualquer componente de oxigênio. Nenhum lubrificante genérico nas roscas, nenhuma massa nas vedações. Se for preciso lubrificar, o único produto permitido é um lubrificante perfluorado especificamente qualificado para oxigênio e nada mais. Um tubo de massa genérica perto de uma rampa de enchimento é como um fósforo perto de um barril de pólvora. E para quem trabalha nos cuidados domiciliários, isto aplica-se também aos cremes que os doentes usam no rosto. Vaselina, manteiga de cacau, pomadas com parafina. Perto da cânula nasal que fornece oxigênio, são combustíveis. Já houve incêndios faciais. A segunda regra está intimamente ligada à primeira. Num sistema de oxigênio, só se usam materiais qualificados para serviço com oxigênio. Ponto final. Sem exceções. Dou-vos o exemplo mais clássico e mais perigoso: as vedações. Na oficina vão encontrar muitas vedações feitas com materiais diferentes. NBR, neopreno, nylon. São ótimas para muitas substâncias, mas num sistema de oxigênio ardem. As vedações certas para oxigênio são apenas de um conjunto reduzido de materiais. Entre elas, o PTFE, aquilo que conhecem como Teflon, é normalmente a preferida. Parece uma diferença insignificante, mas no caso de acidentes, montar a vedação errada está entre as causas mais comuns. Um técnico de manutenção que está com pressa tira a vedação errada da gaveta, volta a montar, enche com oxigênio e no primeiro ciclo de pressão, fogo. O mesmo vale para os metais. Nem todos os metais se comportam da mesma forma no oxigênio. O monel e o cobre são os melhores. Resistem à combustão. O aço inoxidável serve até certas pressões. O alumínio, fora de aplicações específicas, é proibido. Arde violentamente. E os componentes têm de ser limpos para serviço com oxigênio, a famosa limpeza para oxigênio, com procedimentos certificados que removem todos os vestígios de massa e de partículas. Um componente limpo é embalado num saco selado com a etiqueta Clean for Oxygen Service. Não o abram antes do momento da montagem e montem-no com as mãos limpas. Terceira regra, e provavelmente a mais importante no dia-a-dia: as válvulas de oxigênio abrem-se sempre devagar. Para perceberem porquê, pensem na bomba da bicicleta. Quando se bombeia depressa, o corpo da bomba aquece. É a compressão do gás que gera calor. Agora imaginem a mesma coisa, mas com oxigênio a 200 bar a entrar numa garrafa vazia a partir de 1 bar. Se a válvula abrir de repente,
o gás dentro da garrafa é comprimido tão depressa que não há tempo para o calor se dissipar. A temperatura salta acima de 1000 graus durante uma fração de segundo. Se ali estiver uma vedação, um vestígio de massa, uma partícula de pó, qualquer coisa que possa arder, incendeia-se. A vedação arde, o calor chega ao metal e em segundos desenvolve-se um incêndio. Este mecanismo chama-se compressão adiabática e as estatísticas de acidentes na indústria do oxigênio identificam-no como a causa de deflagração mais frequente. A prevenção é simples. Abrir devagar. 3 segundos para a válvula de uma garrafa. 5 a 10 segundos para a válvula de uma linha de alta pressão. Depois a manutenção, ainda mais devagar. A colocação sob pressão deve ser feita por etapas, esperando, verificando e subindo passo a passo. Estes 3 segundos parecem uma eternidade quando se está com pressa, mas esses 3 segundos são a diferença entre uma abertura tranquila e um incêndio. Todos conhecem a última regra, mas nem toda a gente a leva suficientemente a sério. Nunca fumar perto do oxigênio. Na instalação, a regra é clara: nada de cigarros. Mas o verdadeiro problema é em casa dos doentes. O que vos vou contar não é uma hipótese. Doentes em oxigenoterapia domiciliária a acender um cigarro com a cânula nasal posta. O oxigênio que sai da cânula enriquece o ar à volta do rosto, e não é pouco. Essa zona fica bem acima dos 23,5% que definem uma atmosfera enriquecida. A chama do cigarro torna-se mais intensa, a cânula de plástico incendeia-se, o fogo alastra a roupa de cama. Em poucos segundos a pessoa fica envolvida em chamas, e quando alguém tenta apagar com um cobertor, não resulta. O oxigênio absorvido pelos tecidos alimenta o fogo por baixo. Se forem transportadores de cuidados domiciliários, enfermeiros, profissionais de saúde, muitas vezes são a única pessoa qualificada que aquele doente vê. O tempo que passam a explicar esta regra, com palavras simples e diretas, olhando o doente nos olhos. Não fume na divisão onde usa oxigênio. Nunca. Pode custar-lhe a vida. Esse tempo pode literalmente salvar uma pessoa. E em cada visita seguinte, repitam-no. A repetição salva vidas. 10 minutos. 4 regras. Repetimos-las pela última vez. 1. Zero massas e óleos. Nunca. Nem sequer uma dedada numa ligação. 2. Materiais corretos. Vedações de PTFE, não de borracha. Componentes limpos para oxigênio. Metais qualificados. 3. Abrir as válvulas devagar. 3 segundos para uma garrafa. 4. Zero fumo perto do oxigênio. Nada de cigarros no quarto do doente. O oxigênio é o nosso produto, o nosso trabalho, e para milhões de doentes é a sua vida. Merece o nosso respeito. Sempre. Obrigado por ouvirem. Até ao próximo episódio de Sol Speaks.